pai e filho olhando para a mesma direção. Olhares que vão buscar na memória imagens de 23 anos atrás. Foi deste ponto da arquibancada do Arruda que Nivaldo e Rodrigo curtiram uma grande vitória da seleção diante do Paraguai pela Copa América de 1989. Não só ganhou esse jogo aqui com sobra, jogando um grande futebol, como ganhou a Copa América também. Na época, Rodrigo tinha apenas 7 anos, mas o principal do jogo ele não esquece. Eu me lembro da multidão, aquilo primeiro que vem na minha cabeça é o número de pessoas que tinha no estádio e os gols do Bebeto, né? E são muitas as histórias quando o assunto é seleção brasileira jogando no Arruda. Hoje, a professora Etienne carrega nos braços o filho Daniel, de apenas 6 meses. Mas em 94, na partida do Brasil contra a rival Argentina, era ela quem estava sob os cuidados do tio Israel. E esse cara aí é mesmo um tiozão, viu? É disposição, né? Para vir com 6 crianças, enfrentar o trânsito e depois pararmos bem umas 4 ou 5 ruas depois e vir andando para cá, complicado, mas valeu a pena. Lembro da emoção do gol, da gente gritando, se abraçando um com o outro. Gente que a gente nem conhecia, sair todo mundo se abraçando. Disso eu me lembro. Também me lembro da arquibancada tremer demais na hora do gol, parecendo mais um terremoto. Na partida, vitória brasileira por 2-0. Gols de... Bebeto. Isso mesmo, seu Israel. Assim como em 89, Bebeto fez os 2 gols da vitória contra os hermanos. Na semana passada, o atacante Túlio Maravilha acertou o contrato com o Botafogo do Rio para tentar buscar o 1000º gol da carreira. Mas aí você deve perguntar, o que é que o Túlio tem a ver com os jogos da seleção em Pernambuco? Bom, dos 993 gols marcados por ele, 2 deles foram aqui, na vitória por 2-1 contra a Polônia, em 1995. O primeiro gol, então, uma maravilha do Túlio. E quem viu tudo de pertinho foi o capitão da PM, Eduardo Gonçalves. Teve a oportunidade de ver 2 gols dos 1000 que Túlio disse ter feito, né? Então vimos 2 gols de Túlio, a chuva prejudicou um pouco o espetáculo e o Brasil também foi beneficiado, entre nós, pela arbitragem, né? Que foi pênalti para a Polônia, mas como a gente ganhou, tá tudo bem. De repente ele aponta para o outro lado do campo. É que em 2009, o capitão viu de camarote a seleção vencer o Paraguai pelo mesmo placar de 95, 2-1. Foi um gol de Robinho, o outro foi tão próximo que eu não me lembro, mais antigo eu me lembro. Mas foi um gol de Robinho, o outro eu não me lembro de quem foi. Bom, o segundo do Brasil foi marcado por Nilmar. Era mais um jogo com apenas 2 gols da seleção dentro do Arruda. Mas nem sempre foi assim. E nessa viagem no tempo, falando de seleção brasileira, um lugar o torcedor não esquece. Mais precisamente, naquela trave ali. Aqui, a seleção brasileira fez 5 gols em um primeiro tempo inesquecível. Era 1993, Brasil e Bolívia, eliminatórias para a Copa de 94. Sorte para os mais de 95 mil torcedores que foram ao Arruda. Sorte também para o professor Adelmo. Emocionante em todos os aspectos, né? Naquele dia foi que Ricardo Rocha veio com a seleção de mãos dadas. Foi um gesto simbólico muito bonito que ele criou, que ele inventou. Dali em diante o Brasil tomou pulso, tomou força e foi campeão em 94 lá nos Estados Unidos. Bebeto fechou a goleada marcando o 6º gol brasileiro. E a grande vitória do Brasil serviu de inspiração para o professor. No ano 93, Bolívia foi goleada. Seleção lá na Bahia, quem diria, foi vaiada. 6-0 no Recife, vitória valorizada. Seleção classificada nesta terra de Nabuco. O tetra foi conquistado, o torcedor ficou maluco. Venceu o amor à raça do povo de Pernambuco. E agora o pensamento dessa turma aí é que a nossa seleção volte a decolar, como nos velhos tempos.